Desde os primórdios da humanidade, o silêncio foi visto como um portal para algo maior. Não o silêncio imposto pelo medo ou pela ausência de som, mas o silêncio vivo, consciente, aquele que abre espaço para ouvir o que a alma realmente quer dizer. Vivemos hoje em um mundo que rejeita o silêncio. A sociedade moderna é construída sobre ruído constante. Notícias, opiniões, comparações, distrações e, sem perceber, milhões de pessoas passam a vida inteira sem nunca se encontrarem consigo mesmas. Mas é justamente nesse silêncio esquecido que está a chave da reconstrução da alma. O propósito da vida não se revela em meio ao barulho externo, mas na quietude interior. Enquanto a mente corre atrás de respostas em todos os lugares, a alma aguarda pacientemente que você desacelere e permita que a voz da fonte seja ouvida. O silêncio é a linguagem da eternidade. Ele não precisa de palavras para comunicar verdades profundas, porque sua força está em revelar o que sempre esteve ali, mas estava encoberto pelas distrações da mente. Quando nos afastamos do barulho, nos damos a chance de ver a vida sob outra perspectiva. As dores que pareciam insuportáveis começam a mostrar seus ensinamentos. As dúvidas que nos paralisavam se dissolvem diante da clareza que o silêncio traz. E as máscaras que fomos obrigados a vestir para nos adaptar ao mundo começam a cair, uma por uma, até que reste apenas a essência, quem realmente somos, sem ilusões, sem filtros, sem medos. A reconstrução interior começa exatamente nesse ponto. Não é possível reconstruir uma alma fragmentada enquanto insistimos em fugir do vazio. O vazio é o terreno fértil onde a renovação acontece. É nele que aprendemos a distinguir entre o que é passageiro e o que é eterno. Enquanto o mundo grita que precisamos ser mais, ter mais, provar mais, o silêncio sussurra: você já é suficiente. Você já carrega dentro de si tudo o que precisa para cumprir sua missão. Encontrar o propósito não significa ter todas as respostas de uma só vez. Propósito não é um plano detalhado escrito em pedra, mas um caminho vivo, que se revela passo a passo à medida que você se conecta consigo mesmo e com a fonte. O silêncio cria esse espaço de conexão. Ele remove as camadas de confusão que o mundo coloca sobre nós e nos permite ouvir a intuição, que é, na verdade, a voz de Deus falando em linguagem de alma. Reconstruir-se exige coragem. Coragem para se olhar de frente, para reconhecer. Feridas, para aceitar a dor como mestra e não como inimiga. O silêncio não esconde nada. Pelo contrário, ele traz à tona tudo o que precisa ser curado. É por isso que muitas pessoas têm medo de silenciar. Temem se deparar com o que reprimiram por anos. Mas não há cura sem confronto. E não há confronto mais libertador do que aquele que fazemos no íntimo, quando fechamos os olhos, respiramos fundo e perguntamos: quem eu sou além de tudo que disseram que eu deveria ser? A partir desse ponto, a reconstrução começa como uma obra divina. Tijolo por tijolo, a alma vai sendo refeita. O que antes era peso se torna força. O que antes era sombra se transforma em luz. O que antes parecia um fim se revela como início. E cada pedaço de dor se converte em ferramenta para construir uma vida com propósito. O silêncio ensina algo fundamental, que a verdadeira força não vem da resistência, mas da entrega. Não é lutar contra tudo o tempo todo, mas confiar no fluxo da existência. A alma que aprende a silenciar descobre que não precisa controlar cada detalhe para estar segura. Descobre que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da fonte nunca se apaga. Essa confiança abre as portas para uma vida mais leve, onde cada passo é guiado por fé e clareza. Talvez você tenha se sentido perdido, quebrado, sem direção. Talvez tenha acreditado que seu propósito se perdeu no meio de tantas dores e desilusões. Mas saiba, nada está perdido. Tudo o que você viveu até aqui foi parte do processo de lapidação. A reconstrução da alma não começa quando a vida se torna perfeita, mas exatamente no momento em que você escolhe parar, silenciar e voltar-se para dentro. É nesse instante que você começa a ouvir o chamado do propósito,
E esse chamado jamais se cala. O silêncio não é vazio, ele é cheio de revelações. Dentro dele, aprendemos que o propósito não é algo que precisamos correr atrás, mas algo que floresce naturalmente quando estamos alinhados com nossa essência. Muitas pessoas passam a vida buscando sinais externos. Um emprego, uma conquista, uma validação, uma voz que diga claramente o que devem fazer. Mas o verdadeiro propósito não chega embalado em certezas externas. Ele surge de dentro, no momento em que você se permite ouvir o que sempre esteve em sua alma. A reconstrução interior exige que sejamos sinceros conosco. Quantas vezes você se pegou tentando agradar os outros, adaptando-se a expectativas que nunca foram suas, apenas para ser aceito? Cada vez que faz isso, você se afasta do seu centro e sua alma se fragmenta. O silêncio serve como um espelho sagrado. Nele, você enxerga as partes de si que foram esquecidas, abandonadas ou negligenciadas. Ele traz de volta a lembrança de quem você realmente é. E é nessa lembrança que está a força. A alma não se reconstrói pelo acúmulo de coisas externas, mas pela reconexão com a fonte. Quando você silencia, você percebe que nunca esteve sozinho. O Criador sempre esteve ao seu lado, sustentando cada passo, mesmo quando você não percebia. O silêncio abre espaço para sentir essa presença, para reconhecer que existe algo maior guiando sua vida, e que tudo, até mesmo a dor, tem um sentido dentro do plano divino. Essa compreensão muda tudo. De repente, a vida deixa de ser um fardo e se torna uma jornada de aprendizado. Cada dificuldade passa a ser vista como ferramenta de fortalecimento, cada perda como uma lição de desapego, cada silêncio como uma oportunidade de ouvir a voz da eternidade. A reconstrução da alma não acontece de um dia para o outro, mas é construída na constância, no hábito de parar, ouvir, refletir, agradecer e confiar. Um dos maiores segredos do silêncio é que ele nos ensina a diferenciar a voz do ego da voz da alma. O ego grita, exige, compara, julga. A alma sussurra, guia, acolhe. Quando estamos cercados de barulho, é fácil confundir uma com a outra. Mas no silêncio, a alma ganha espaço para se manifestar. E quando você aprende a ouvir sua alma, encontra um norte seguro que jamais falha. Esse norte é o que chamamos de propósito. O propósito não é algo extraordinário que precisa ser reconhecido pelo mundo. Muitas vezes, ele se manifesta nos gestos simples, uma palavra de consolo, uma presença silenciosa, uma atitude de compaixão. O mundo pode nunca aplaudir, mas o Criador vê e reconhece cada gesto. E é nesse reconhecimento divino que está a verdadeira realização. Reconstruir-se também é perdoar-se. Muitas almas vivem carregando o peso de erros passados, acreditando que não são dignas de recomeçar. Mas o silêncio mostra que sempre é possível renascer. A cada respiração, a vida oferece uma nova chance. A cada amanhecer, a fonte nos dá a oportunidade de reconstruir o que foi quebrado. Não importa o quanto você se afastou do seu caminho, sempre é possível retornar. E o retorno não acontece em grandes saltos, mas em pequenos passos de consciência. Decidir hoje que você vai se silenciar por alguns minutos já é um passo. Escolher perdoar em vez de guardar ressentimento já é reconstrução. Trocar a ansiedade pela confiança, mesmo que por instantes, já é cura. A alma não precisa de pressa. Ela precisa de verdade. O silêncio é também o lugar onde você descobre que não é apenas parte do mundo, mas parte da eternidade. Ali, você sente que sua vida não se limita ao que seus olhos veem. Você percebe que é mais do que carne e ossos, mais do que nome e histórias, mais do que títulos e conquistas. Você é alma em jornada, centelha divina em experiência humana. E quando reconhece isso, seu propósito fica claro. Viver em alinhamento com essa essência, iluminando o mundo ao seu redor. Por isso, não tenha medo do silêncio. Não o veja como ausência, mas como presença. Presença de si mesmo, presença da fonte, presença da verdade. É nele que você encontra forças para se reconstruir, clareza para seguir em frente
e coragem para cumprir a missão que sua alma escolheu antes de vir à Terra. A reconstrução da alma não é um destino final, mas um processo contínuo. A cada dia, você pode se aproximar mais de quem realmente é. A cada silêncio, você pode ouvir mais claramente o chamado do propósito. A cada passo consciente, você pode deixar para trás o peso que não serve mais e caminhar mais leve, em direção à sua essência. E lembre-se, não existe queda tão profunda que a graça da fonte não possa alcançar. Não existe silêncio tão pesado que não possa se transformar em oração. Não existe alma tão ferida que não possa ser reconstruída. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Basta silenciar, confiar e permitir que a luz faça o trabalho de restauração.